Como sabemos, a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, está em vigor desde o dia 18 de setembro de 2020. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema. Boa tarde a todos. Queria começar minha fala hoje, agora, agradecendo pelo convite, parabenizar toda a OAB pela essa organização desse evento que está impecável, maravilhoso, não só pela abrangência e o leque dos temas, mas também pela questão da sensibilidade da paridade entre homens e mulheres, não somente na questão das presidências de mesas, mas também entre os palestrantes. Parabéns a Fabrício Castro, com toda a sua diretoria, Hermes Larião, Maurício Lee, a doutora Marilda, não posso esquecer aqui também de Thaís Bandeira, que é diretora da ESA, que foi responsável aí por toda a questão das inscrições, Luiz Coutinho, que abriu aí a nossa mesa um pouco antes, que é o presidente da CAAB, e também a minha amiga Sarinha Barros, presidente da comissão, eu falei comissão, da OAB Jovem. Vi de perto o esforço, o seu empenho em fazer que esse evento desse certo, e está dando certo, e vai dar muito certo. Não posso também deixar de parabenizar o Dr. Luiz Viana, nosso Porto Farol, pelo seu excelente trabalho que tem desempenhado na OAB Nacional e que nos inspirar a sempre melhorar, a ser vanguarda, e tenho certeza que esse evento aí, mais uma vez, vai ficar marcado para a história da OAB Seccional Bahia, que já conta aí, já fiquei sabendo no início, com mais de 11 mil inscritos, recorde atrás de recordes. Eu nunca vi essa OAB Bahia, todo evento que faz, consegue melhorar cada vez mais e crescer ainda mais a abrangência da OAB Bahia. Tá? Meus cumprimentos ao senhor Fabiano, doutora Fabiola Grimaldi, doutora Jéssica, Diogo Guanabara. Me chamo Gustavo Góes, como o Fabiano falou. Estou em Gramado, estou aqui de Cachecol. Estou no quarto de hotel, conta que é uns 10, 11 graus aqui dentro do quarto, lá fora está um pouquinho mais frio. Então, por isso que eu estou aqui de Cachecol. Sou advogado do escritório Góes de Souza Advogados, com mais de 10 anos de experiência, e estou como presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Bahia. E hoje, muito me honra, falarei um pouquinho aqui dos mapeamentos dos riscos e da LGPD. Este painel, este tema, que vem um momento muito oportuno, tendo em vista que, desde o dia 1º de agosto, agora domingo passado, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é a ANPD, passou a poder aplicar as sanções pelo descumprimento da LGPD. Como o Fabiano falou agora há pouco, essa lei, que é a 13.709 de 2018, é uma lei que foi sancionada em 2018, passou a vigorar em setembro do ano passado, mas somente agora, a partir do dia 1º/8, domingo passado, é que ela vai eu gosto de falar assim, efetivar. Ela vai passar a ter penalidades por aqueles que ainda não a aplicam. E a gente aqui que está nesse universo de empresas, a gente sabe que, eu diria aí, nem 10% das empresas ainda estão em conformidade com a LGPD. Então, é um prato cheio aqui para os advogados se empenharem, se especializarem e aplicarem o conhecimento, um pouquinho desse conhecimento que esse painel tenta trazer aqui para os seus clientes, para os empresários e para toda a sociedade. Tá? Gostaria de falar, primeiro, antes de falar sobre a questão do mapeamento, trazer 2 pontos que eu acho que é crucial antes da gente inserir propriamente esse tema, que é falar de o que são dados pessoais, porque a LGPD traz a diretriz que os dados pessoais são aquelas informações das pessoas naturais que é possível se identificar de quem se trata ou que identifica quem é a pessoa. E esses dados podem ser desde características físicas, geográficas, hábitos, qualquer tipo de informação, qualquer tipo de dado que identifique quem é a pessoa. E o grande marco diferencial que essa lei traz é que a lei determina que o titular desses dados é a própria pessoa que que gera a informação desse dado. Então, é a pessoa natural que é o titular dos seus dados.
e não mais, vamos dizer assim, não mais omisso dizer, mas assim, no passado ou até então, as empresas, os empresários, eles têm no imaginário deles de que, ora, se eu tenho minha lista de dados com as informações dos meus clientes, com CPF, com e-mail e telefone, essas informações são minhas. É o pensamento que os empresários costumam dizer. E a LGPD, desde 2018, passou a vigorar em 2020, mas agora, dia 1º de agosto, ela vai dizer mais uma vez que não. O titular dos dados são as próprias pessoas físicas, as pessoas naturais, é os titulares dos dados. É aquelas pessoas que têm os dados. Isso significa que podem o titular desses dados fazer determinadas exigências quanto ao tratamento dos seus dados. E isso, a LGPD, diante de um cenário em que esses dados de usos pessoais são utilizados de maneira indiscriminada. E aqui eu venho até suscitar, porque ontem eu estou na região de Gramado, ontem eu fiz uma visita a uma vinícola, e aí hoje de manhã eu recebi um e-mail dessa vinícola com ofertas de vinhos e tudo mais. E isso já foi um choque. Ora, e não é uma vinícola pequena. Não vou dizer o nome aqui para não acabar não criando algum tipo de constrangimento. Mas veja, sem uma autorização minha, sem eu prestar os meus dados com esse intuito, eu passei a receber ofertas dessa vinícola que eu não solicitei. Então, qual vai vir para tentar regulamentar essa situação. O segundo ponto que eu venho tratar é a questão dos tratamentos de dados. O que é tratamento de dados? Tratamento de dados é toda operação que é realizada com os dados pessoais, que vai desde coleta, produção, recepção, classificação, reprodução, distribuição ou até mesmo a exclusão desses dados. Então, sempre que a gente for falar de tratamento de dados, a gente está falando desde a coleta até o final, que é o descarte, certo? E aí, para se iniciar um tratamento, um mapeamento desses dados, é necessário se entender o seguinte propósito. Existe uma finalidade para a qual Gustavo, nós não estamos conseguindo te ouvir. Seu fone está falhando muito, está tendo muita interrupção. Veja se você melhora agora, Fabiano, por favor, qualquer coisa me diz. Agora melhorou. Pronto. Pode continuar. E para fazer o mapeamento dos dados, é necessário ter as seguintes premissas. Primeiro, qual é o propósito ou a finalidade para que eu estou fazendo o tratamento desses dados? É uma finalidade legítima ou não? Em não sendo uma finalidade legítima, a empresa possui o consentimento do titular desses dados para que esses dados sejam tratados? E como está sendo feita a transparência perante o titular dos dados referente à gestão destes dados? Esse é feito de maneira aberta, é de maneira escusa, tem que ter uma transparência. Então, para isso, vem o mapeamento dos riscos advindos com a LGPD, que é diminuir os riscos até de uma sanção pela autoridade de proteção de dados, ou, quem sabe, de uma ação judicial em que se discuta a questão de danos morais, questões de danos financeiros por uso indiscriminado desses dados. O mapeamento também visa a questão de planejar ações preventivas a serem tomadas pela empresa em caso de algum risco vir a acontecer, né? E, de uma maneira conjunta, esse mapeamento de dados tem que ser feito de uma maneira conjunta, não somente com o corpo jurídico da empresa, como se costuma imaginar, mas é importante que se envolva não somente o jurídico, mas principalmente o RH, e eu diria, de suma fundamental importância, também o TI da empresa, tendo em vista que esses dados, atualmente, eles ficam, de uma maneira geral, armazenados em um software dentro de um sistema da empresa. Mas é importante salientar, e eu trago aqui a questão do RH, é que esses dados pessoais, eles não estão somente limitados aos dados online, mas também aqueles dados que a gente tem armazenados de maneira offline,
Então, aqueles arquivos de empregados que a gente possui, que foram demitidos no passado e que a gente mantém esses dados arquivados dentro de um galpão, isso são dados. Essas informações precisam ser mapeadas e entender como elas podem ou se devem ser mantidas dentro da corporação, dentro da empresa, e se existe uma finalidade real devida para o armazenamento desses dados. Tá? E aí, como é que começa a questão do mapeamento dos dados? Primeiro ponto é entender os dados que eu possuo. Existe uma finalidade legítima para sua armazenamento? E aí eu vou categorizar se ele é legítimo a guarda desses dados ou não. Ou se eu ainda tenho alguma outra hipótese, que é a lei da LGPD vai trazer, as hipóteses em que eu posso armazenar os dados, seja alguma hipótese de enquadramento desses dados na posse da empresa. Caso não haja, é importante que haja o consentimento do titular para o tratamento desses dados. Isso de acordo com a LGPD, sob pena de haver sanções que vão desde a aplicação de multa, advertências, ou até mesmo em algumas atividades da empresa serem impedidas de atuar. Tá? E aí, feita essa categorização dos dados, começa a fazer uma análise que é um mapeamento mesmo. Eu gosto de imaginar como um passo a passo, desde a entrada da coleta do dado dentro da empresa até ponto a ponto de como é que esse dado vai sendo armazenado, vai sendo tratado dentro da empresa, como se fosse uma espécie de linha do tempo mesmo, tá? É como eu costumo trabalhar. E aí você vai ver quais são as vulnerabilidades. Existe o risco desse dado vazar diante de uma estrutura física? Existe a possibilidade dos meus recursos humanos, que são as pessoas que trabalham dentro da corporação da empresa, de vazar esses dados? Como é que esses dados são coletados? Como é que esses dados são armazenados? E aí começa uma série de questionamentos para se ver o todo de como esses dados são tratados dentro da organização. E a grande questão do mapeamento de risco após de traçado todo esse passo a passo de como é que os dados são tratados dentro da empresa, você começa a fazer uma matriz de risco. E aí começa a entender qual é a probabilidade deste dado vazar dentro da minha organização. Qual é a probabilidade deste dado não atender a finalidade legítima para o nosso uso. E que impacto isso pode causar? Pela LGPD, é possível que até 2% do faturamento anual seja pago a título de multas. Então, é uma multa muito alta. E depois de feita a matriz de risco desses dados, a gente passa a verificar se é possível se mitigar esses riscos. É possível, de alguma maneira, eu reduzir os riscos com o tratamento desses dados? Sim, como? Solicitando o consentimento do meu cliente quando for coletado esses dados. Ora, que momento é feito isso? No contrato. No contrato, essa cláusula está expressa? Existe um campo de assinatura muito bem explicado, demarcado e explicando de maneira clara para o meu cliente que esses dados estão sendo coletados e armazenados? Então, são questões como essa que a gente vai tratar no mapeamento de riscos do mapeamento de riscos e que a gente vai tomando ações para que seja mitigado todos os riscos. Feito isso, a questão do mapeamento não se finda a questão do mapeamento, é necessário fazer o treinamento dos seus funcionários, o treinamento de todos aqueles dos colaboradores que permeiam, que têm acesso de alguma maneira com esses dados, exigindo inclusive dos seus fornecedores que também tenham algum tipo de mapeamento de riscos para que não haja algum mapeamento aí, algum risco transverso aí para um colaborador, para algum terceirizado que tem acesso a essas informações e que, de alguma maneira, ele vaza essas informações e acaba repercutindo na própria empresa. Tá? Então, é muito importante que tenha o treinamento dos seus funcionários e aqui eu trago até um exemplo que é a questão do Sebrae Bahia. Semana passada, eu fiz um contato com o pessoal do Sebrae Bahia e aí eu convido a todos a ligar para lá para pedir informação, porque foi muito interessante a maneira como eles me atenderam. Liguei para saber a informação de um curso
e logo quando você liga, a atendente ela pergunta para você se você permite que o Sebrae tenha um banco de dados, seus dados no banco de dados deles, se você consente com isso, e diante do seu consentimento, se eu consinto que eu recebo e-mails, se eu recebo algum tipo de proposta personalizada do Sebrae em razão dos meus dados. E eu achei isso fantástico, porque a atendente ela teve a calma, ela teve o treinamento necessário para explicar do que está acontecendo, por que está sendo feito aquele consentimento, ela explica o que é a LGPD, lógico, de uma maneira bem branda aí, mas eu achei que foi de uma maneira, assim, de poucas empresas que eu vi aplicando a questão da LGPD. Ao contrário, o que a gente mais vê aí são empresas displicentes e desacreditadas que achando que a LGPD ela não vai entrar em vigor e que ela não vai ter sérios problemas futuros, né? Feito a questão do mapeamento, identificar quais são os problemas mais urgentes e desenvolver um calendário, né, dos riscos, das atitudes que devem ser tomadas até que os riscos sejam mitigados ao ponto, né, de, se possível, até zerar a questão dos riscos, que é quase impossível, do armazenamento de dados e tratamento de dados, que é a questão do projeto de implementação do mapeamento de riscos. Tá? Esse aqui foram minhas poucas palavras. Fabiano já está com os dedinhos aqui apitando para mim. Eu agradeço imensamente a oportunidade de ter participado desse congresso. Espero que tenha sido útil aqui, minhas poucas falas. E um abraço a todos e um bom congresso. Com certeza, doutor Gustavo, foi excelente a sua participação, a gente agradece. Eu falei no início do painel, a gente teve uma interrupção, né, do áudio, mas expliquei para vocês que o nosso painel ele tem como tema Compliance e LGPD no mundo dos negócios, como se adequar. Nosso painel ele tem duração de 1 hora, então cada palestrante terá um tempo curto para se manifestar sobre esse tema, que é um tema importantíssimo que está no mercado. Me apresentei também, meu nome é Fabiano Carneiro, sou advogado, sou especialista em licitações e contratos, sou controlador interno, sou membro da comissão do Conselho Consultivo da Jovem Advocacia, e muito bom estar com vocês nessa conferência estadual da Advocacia Baiana. Peço que continue até o nosso final do nosso painel, informando a vocês também que a lista de presença vai ser disponibilizada no site, no chat daqui no nosso canal do YouTube, então da OAB Bahia. Vocês podem estar acompanhando, que a gente vai disponibilizar para vocês confirmarem a presença, tudo bem? Dito isso, a gente segue falando sobre esse tema importantíssimo e convidando a nossa próxima palestrante, a doutora Jéssica Fernandes, que é sócia da Fernandes Advocacia, assessora de compliance da Prefeitura de Franca, sócia do Responde Direito e da ONISTEP, escola certificada em compliance pela Legal Ethics, compliance trabalhista pela Fundação Getúlio Vargas, FGV, gestão de riscos públicos pela Escola Nacional de Administração Pública e certificação CPCA, coordenadora e professora de curso de pós-graduação em compliance. E ela vem trazendo o tema compliance e integralidade, como se adequar. Doutora Jéssica, seja bem-vinda ao nosso evento, a palavra é sua. Obrigada, doutor Fabiano. Aproveito aqui para cumprimentar os colegas que dividem esse painel, doutora Fabíola, doutor Gustavo, doutor Diogo. Agradeço imensamente o convite, é uma honra fazer parte aqui da Conferência Estadual da Advocacia Baiana. Queria que fosse um encontro presencial para aproveitar para comer um acarajé. Por aqui eu moro em São Paulo, na verdade é quase Minas, é mais Minas do que São Paulo, é bem na divisa mesmo. E aqui a gente não encontra acarajé. Espero que essa pandemia passe logo e tudo volte à normalidade para que a gente se encontre aí na Bahia em breve. Sou professora de compliance, então, às vezes, até pela carreira na docência, eu gosto muito de falar sobre o tema, sou completamente apaixonada pelo tema, e é um desafio enorme tratar sobre a implementação de um programa de compliance em apenas 20 minutos, mas eu vou ser breve aqui, com a ideia de descomplicar para você a temática que leva um nome, a princípio, complexo, pela nomenclatura em inglês, mas vem da ideia de colocar as organizações, tanto na iniciativa privada quanto na administração pública, em conformidade com a legislação. Quando a gente lembra, por exemplo, a respeito do programa de integridade, é justamente a ideia do compliance voltado para o combate à corrupção. Então, eu vou projetar aqui uma apresentação, só para eu reter um pouquinho aqui a atenção no tema, para eu não devagar muito, para que eu consiga cumprir com o meu limite de tempo, para que você consiga compreender também
de uma forma melhor. Eu geralmente falo na velocidade 2, então nem precisa acelerar o áudio igual no WhatsApp. A velocidade aqui a gente vai correr bastante um pouquinho a respeito do tema. Quando a gente lembra de compliance, a princípio dizem que essa ideia de compliance, de colocar a organização em conformidade, veio para a gente somente com a lei anticorrupção em 2013. Mas nós falamos de um cenário desde a década de 70, que o Brasil já era signatário de tratados e convenções internacionais, e empresas que lidam com o comércio exterior, por exemplo, ou com a Bolsa de Valores, já se viam na obrigatoriedade de implementação de um programa de integridade. O cenário que a gente teve aqui no nosso país, que deu um boom realmente para a temática, onde as pessoas passaram a falar mais sobre o tema, ouviram falar mais sobre o tema, inclusive na mídia, veio justamente nesse contexto que eu projeto aí para você agora. Próximo às investigações Lava Jato, próximo ao mensalão, a sociedade foi para a rua naquele movimento, o gigante acordou, nós precisamos de mudanças, e foi nesse cenário, então, que foi sancionada a nossa Lei 12.846, também conhecida como Lei Anticorrupção. Essa Lei Anticorrupção ela foi regulamentada somente em 2015, com o Decreto 8.420, e ela trouxe para a gente algumas considerações práticas. Primeiro ponto é justamente a modificação, a ideia de trazer dentro de uma legislação o programa de integridade. O que essa lei anticorrupção trouxe para a gente? Ela trouxe que a empresa, diante de algum ato de fraude, algum escândalo de corrupção, ela responde objetivamente pelos fatos. Então, se antes dessa lei acontecesse ali algum ato de corrupção dentro de uma organização, o proprietário, a empresa poderia alegar que não tinha conhecimento, que não sabe quem fez, então não acabava, às vezes, gerando uma certa impunidade. E a legislação veio e disse: a empresa responde objetivamente pelos fatos que acontecem dentro da organização. Então, ela tem o dever de gerenciar os seus colaboradores para que esses fatos não aconteçam. Quando a gente lembra desse cenário também, da ideia de programa de integridade, por que veio isso dentro da legislação? O programa de integridade ele veio dentro da lei anticorrupção como uma forma de atenuar a pena da empresa. Então, se, por exemplo, a empresa for pega em um escândalo de corrupção e ela vem passando ali por um processo de investigação, por um processo administrativo, se a gente fala da administração pública, ela pode, através do seu programa de integridade, comprovar que ela criou mecanismos para evitar que esses fatos acontecessem. É onde ela busca, de alguma forma, comprovar a boa-fé. Se ela consegue comprovar que esse programa de compliance, que são várias ferramentas que a gente já vai conversar um pouquinho aqui, ainda que brevemente, se ela comprovar que esse programa de compliance, ele realmente é efetivo, ela pode ter a sua multa atenuada, ela pode ter as suas punições atenuadas. Por isso, tem se falado cada vez mais de compliance, principalmente também nas empresas que trabalham com licitações, na própria administração pública. Vou voltar a projetar aqui. Eu pulei um pouquinho os slides, porque senão a gente fica aqui até muito tarde. Falando agora um pouquinho dos aspectos práticos, que é a nossa ideia de como implementar um programa de compliance. Muito se discute ainda se são 5 pilares, 7 pilares, 9 pilares de compliance, mas é tudo questão de metodologia. Então, para alguns doutrinadores, alguns juristas, são 5, 7. Eu, particularmente, gosto da ideia de 9, porque traz bem dividido ali as funções e as ferramentas para que a empresa compreenda realmente o nosso trabalho. Então, vamos lá. O primeiro pilar de implementação de um programa de compliance, Tone from the Top. O que significa isso, Jéssica? Significa que o apoio vem da alta administração, significa que o exemplo vem da alta administração, significa que o exemplo vem de cima. Então, quando a gente lembra dessa ideia de apoio da alta administração, é realmente a participação da liderança, da coordenação, das chefias, a gente fala da iniciativa privada, até dos próprios gestores da empresa, da participação efetiva na implementação desse programa de compliance. Então, participar dos treinamentos, participar da elaboração das normas e mais do que isso, dar o exemplo, que o exemplo transforma, sim, a cultura organizacional. Falando em cultura organizacional, a gente já vai passar aqui para o próximo pilar. Eu estou acompanhando aqui os comentários também pelo YouTube e eu quero que você responda aqui para mim no bate-papo. Em algum momento da sua vida, você já ouviu falar que manga com leite faz mal? Sua mãe, sua avó, alguém já falou para você que manga com leite faz mal? Não vou explicar ainda o porquê estou te perguntando isso, no finalzinho a gente volta nesse assunto. Passando aqui para o segundo pilar, gestão de riscos. Quando a gente lembra dessa etapa de gestão de riscos, faz parte, inclusive, de uma das partes indispensáveis da implementação de um programa de compliance,
Significa que, a princípio, tudo parece uma excelente oportunidade, quando, na verdade, por trás das oportunidades, existem riscos que precisam ser identificados e tratados. O Dr. Gustavo muito bem pontuou aqui a respeito da gestão de riscos relacionados à Lei Geral de Proteção de Dados, e a gente percebe aos poucos aqui que a Lei Geral de Proteção de Dados, ela caminha de mãos dadas com o compliance, que é justamente gestão de riscos, elaboração de normas, os treinamentos corporativos. Esse é um dos pilares indispensáveis, inclusive o segundo pilar de implementação de um programa de compliance. O terceiro pilar é a criação de controles internos. Então, se nós identificamos que existe um risco, por exemplo, de vazamento de dados, o que nós precisamos fazer com esse risco? Tratar esse risco. E como nós tratamos? Através de um controle interno. Um controle interno pode ser colocado aqui, por exemplo, como uma norma interna, uma política, um canal de comunicação que facilita, por exemplo, alguém denunciar que aconteceu algum erro ali na gestão desses dados. Outro pilar é a elaboração de normas internas. A gente tem, dentro da implementação de um programa de compliance, o código de conduta, um documento onde a empresa coloca ali tudo aquilo que é importante para ela, tudo que ela considera como valores essenciais da gestão. Então, missão, visão, valores e as normas relacionadas às condutas. Então, se a gente fala, por exemplo, do combate à corrupção, conflito de interesses, recebimento de presentes, atendimento a fornecedores, tudo isso nós colocamos dentro desse documento. As políticas internas, diferente do Código de Conduta, diz respeito somente à relação entre patrão e empregado, ou somente entre a relação da administração pública e seus servidores. O Código de Conduta é um documento que ele diz respeito à própria organização, os colaboradores, fornecedores, parceiros e toda a sociedade civil. Nas políticas internas, nós colocamos aquelas normas que dependem de algum tipo de punição. Então, se você não agir assim, nós deveremos fazer isso com o seu contrato, nós precisamos investigar essa situação. Então, são normas que dizem respeito somente àquela relação interna. É essa a diferença que existe entre esses dois tipos de normas. Outro pilar, ouvidoria anônima, ou também conhecido como canal de denúncias. E por que eu destaquei aqui o anônimo? Porque é preciso que esse canal, ele possibilite que a pessoa, que o munícipe, ou então que o cliente, ele faça uma denúncia anônima. Ou então o próprio colaborador, você, enquanto colaborador, enquanto funcionário, teria coragem de denunciar o seu chefe? A maioria responderá que não. Então, quando a gente lembra da denúncia, possibilitar essa denúncia anônima gera confiança e aumenta a utilização desse canal de comunicação. Quando a gente lembra do compliance na administração pública, várias leis regem essa ouvidoria, como, por exemplo, a Lei 3.460, a Lei do SUS, a Lei da Educação, tudo isso nós já temos previsão legal também. Outro pilar são as investigações internas, porque não adianta ter um belo canal, ter normas de conduta, se você não investiga as condutas que acontecem. Então, receber uma denúncia é fundamental diante dos indícios de materialidade, fazer a gestão desse canal através de investigações internas. Na administração pública, geralmente é um papel exercido pelo próprio controle interno, através da corregedoria, através de um processo de descumprimento contratual, por exemplo. A gente lembra também da due diligence, mais uma vez numa nomenclatura em inglês, mas nada mais do que investigação de terceiros. Terceiros, a gente inclui aqui todos os contratos de terceirização, parceiros, fornecedores, verificar se a empresa de fato pode confiar nessa relação contratual. Então, uma investigação prévia e ela acontece também posterior à contratação para verificar se o contrato vem sendo cumprido. Treinamentos indispensáveis, porque não adianta criar um lindo código de conduta ou criar um belo regulamento interno se os colaboradores não entendem as normas que estão previstas nesse documento. Então, os treinamentos dizem respeito à ética, integridade, às normas que foram criadas, ao próprio canal de denúncias, a questões de assédio moral, assédio sexual. São inúmeros os treinamentos adotados na gestão de um programa de compliance. E, por último, o monitoramento. Então, todas essas ferramentas que nós implementamos, a gente fala que faz parte de um organismo vivo. É como se fossem várias engrenagens de uma máquina, e se uma engrenagem para, a máquina para de funcionar. O monitoramento faz com que essas engrenagens permaneçam funcionando. Então, a gente sempre fala que não tem como entregar um programa de compliance e dizer que simplesmente acabou a entrega. Não, é algo que depende de constante monitoramento. Treinamentos anuais, modificação anual das normas, do plano de integridade, tudo isso depende de constante monitoramento. Perguntei para você logo no início
se você já ouviu em algum momento da sua vida que manga com leite faz mal, e eu afirmo para você que não faz mal. Pode bater a manga, pode bater o leite. Por que que isso acontece? Por que que essa informação vem até os dias atuais? Isso aconteceu na época dos escravos. Então, os senhores diziam aos escravos que eles não poderiam consumir a manga e o leite juntos, porque fazia mal, que poderia, inclusive, eles poderiam virar óbito. E por que que eles falavam? Porque eram dois produtos caros. E culturalmente, essa informação vem sendo passada de geração por geração até os dias atuais. O que que significa isso? Cultura. O que que o programa de compliance visa? Transformar a cultura. Então, se a gente cria uma norma, faz um treinamento corporativo, investiga, traz a punição, é com a intenção, não é simplesmente do caráter punitivo. Ah, eu quero dispensar alguém por justa causa. Não! Jamais um programa de compliance tem um caráter punitivo. Ele tem um caráter de transformação. É juntos, através dessas ferramentas que nós chamamos aqui de engrenagens, lubrificar essas engrenagens para que a máquina funcione perfeitamente. Se é na iniciativa privada, para que a empresa alcance rapidamente os seus objetivos, fazendo gestão de riscos, melhorando o clima organizacional, aumentando a produtividade de funcionários. Se é na administração pública, é o controle e o combate à corrupção, é o controle de gastos públicos e eficiência no serviço prestado, sempre em prol da transparência e da boa prestação do serviço público. A ideia dessa transformação de cultura é fazer com que todos compreendam: preciso fazer o certo simplesmente porque é certo. Essa foi minha fala, eu tentei ser breve, acelerei aqui a fala 2 vezes, como se fosse no acelerado ali do WhatsApp. Espero que tenha sido clara, que você tenha compreendido a essência do compliance. Pelo meu Instagram, @respondedireito, sempre trago conteúdos relacionados à temática, porque eu sou completamente apaixonada. Espero que o conteúdo seja útil para você. Muito obrigada pela oportunidade, agradeço aqui, inclusive, o Hermes, minha amiga Sarinha, pela oportunidade. Espero que em breve esse encontro aqui do nosso painel aconteça de forma presencial. Muito obrigada. Muito obrigado, doutora Jéssica. Com certeza, estamos todos ansiosos, né, para ter esse evento presencialmente. Queríamos muito que todos vocês que estão aí do outro lado da telinha estivessem conosco, estivéssemos numa mesa aqui, todo mundo junto, mas é o normal que a gente se adequa, né? E é dessa forma, com certeza o acarajé está garantido, tá bom? Na próxima, quando você vier, estaremos todos juntos, falando um pouco mais sobre a LGPD. É excelente a sua colocação, importantíssimo falar também sobre a questão do LGPD na administração pública, né? Que muitas vezes se confundem bastante referente a que apenas se aplica na área privada, mas na área pública também deve se aplicar. Então, o LGPD em todos os negócios, independente do segmento e da forma de atuação, ele precisa conhecer em detalhes todos os seus fluxos de dados e os tratamentos que realizam diante disso, para a proteção de dados pessoais da empresa e de seus clientes. Dessa forma, passando a palavra para a nossa próxima palestrante, doutora Fabiola Grimaldi, que é advogada e gestora especializada em consultoria empresarial, digital e proteção de dados para empresas, standards, negócios digitais, e-commerce e marketing digital, especialista em direito e controle da proteção de dados pela PUC São Paulo, pós-graduanda em advocacia no direito digital e proteção de dados pela EBRAD, especialista em direito digital e crimes informáticos pela IBCRIM, pós-graduanda em Direito Corporativo e Compliance pela Escola Paulista de Direito, especialista em Imagem e Direito da Web pela FGV, MBA em Executivo em Gestão Empresarial pela FGV, MBA em Marketing pela ESPEN, Auditoria Interna e Externa, coautora em diversos livros com artigos científicos jurídicos, membro da Comissão de Empreendedorismo e Direito para Standard da OAB Bahia, CEO do portal Pacote LGPD, e fundadora do projeto social, Educar na Era Digital. Doutora Fabiola Grimaldi, ela vem trazendo os 5 desafios e 5 oportunidades da LGPD. Muito bem-vinda, doutora, é um prazer te receber aqui. Olá, boa noite a todos presentes, né, advogados, não advogados, quem está assistindo nós. Gostaria, né, de agradecer à OAB Bahia, a OAB Jovem Bahia, que está sempre aqui apoiando a gente também. Eu estou extremamente honrada de poder participar desse evento, dessa conferência. É uma felicidade imensa no coração, porque eu realmente sou apaixonada pela advocacia e também sou apaixonada pela OAB, e a OAB Bahia faz um trabalho incrível desde a época que eu era estagiária, então, assim, desde que eu ainda não era advogada. Então, eu tenho um carinho imenso
E dar uma boa noite também, especial aqui a todos os panelistas que estão aqui comigo, o doutor Fabiano, o doutor Gustavo, a doutora Jéssica e o doutor Diogo, e falar aqui como o nosso painel, né, vou direto ao assunto, como o nosso painel fala, eu vou compartilhar a tela aqui rapidinho. Como o nosso painel, eu vou compartilhando e vou falando. Como o nosso painel, ele traz justamente a LGPD no mundo dos negócios, eu resolvi trazer o tema dos desafios e oportunidades, né, que a gente tem como advogado para trabalhar com a Lei Geral de Proteção de Dados. Eu não sei por que não está compartilhando aqui. Deixa eu ir devagarzinho aqui. A ideia é trazer um tema. Pronto. Vamos lá, deixa eu puxar aqui. A ideia é trazer um tema que seja algo prático, que seja a mão na massa, né, e que traga todas... A ideia é que traga algo que seja a mão na massa, como para nossos parceiros do TI Fala, e que consiga trazer um pouquinho do dia a dia do trabalho prático, que é trabalhar com a LGPD. Né? Eu não sei por que não tá passando o slide. Vamos lá, deixa eu ver. Pronto. Então, antes de começar um pouquinho, antes de a gente falar um pouquinho dessas oportunidades, é claro que existem muitos desafios, é claro que existem muitas oportunidades. Não está indo aqui. Vocês estão vendo o slide? Então, já que para mim aqui não está aparecendo nada, está aparecendo uma tela branca. Então, é claro que existem muitos desafios, existem muitas oportunidades, mas eu escolhi aqui falar sobre 5 de cada, para ser muito breve, porque é um tema muito amplo, e a Lei de Proteção de Dados é uma lei ainda que a gente está em eterno aprendizado. Eu sou uma eterna aprendiz da LGPD, eterna aprendiz da privacidade e da proteção de dados, mas vim aqui trazer apenas uma reflexão do que o mercado está se comportando e quais são os nossos desafios e quais são as nossas oportunidades. Então, eu vou fazer só uma breve contextualização do momento que nós estamos vivendo, que é uma economia atual que gira em torno dos dados pessoais. Se você for pensar, hoje as grandes empresas, hoje, ou elas trabalham com dados, ou seja, não tem nenhum produto físico, ou então tem produtos que estão relacionados a dados ou tecnologia. Então, hoje, nossa economia, ela gira em torno dos dados. Junto com essa economia que gira junto com dados, nós temos uma sociedade que está hiperconectada. E depois da pandemia, eu posso dizer que nós estamos super hiperconectados. Né? Até os avós já estão usando conferência, Zoom, já estão usando WhatsApp. Quem não aprendia a usar, teve que aprender a usar, comprar na internet. Então, ou seja, nós ficamos ainda hiper e muito mais conectados. Então, a gente traz essa nova realidade dessa nova sociedade. E junto com essa nova sociedade, a gente traz a cidadania eletrônica, que é muito importante. Como o Gustavo falou, o doutor Gustavo falou, a LGPD ela abrange tanto o meio físico quanto o meio digital. Mas é claro que nós estamos cada vez mais digitalizados. E junto com ela, a gente traz uma cidadania eletrônica. E essa cidadania eletrônica é que procura cuidar, assim como o nosso corpo físico, a gente também tem que cuidar do nosso corpo eletrônico para garantir o mesmo cuidado e a dignidade da pessoa humana, também na parte digital, também nos dados, também na informação. Aí a gente tem a grande comparação, né? Os dados são os novos petróleos. Sim, eles são os petróleos da nossa economia. Tem essa imagem que tá aí, que é a imagem, sim, das principais empresas que saem aí né, todos os números e dados e tecnologias, que sim, é o nosso produto, é o que a gente vive a nossa economia hoje e como a nossa economia está rodando. E a gente não pode ignorar isso. E é por isso que a Lei de Proteção de Dados, ela surge por conta dessas preocupações, das preocupações do uso abusivo do dado. Né? Quem levanta a mão, quem nunca recebeu uma ligação de um cadastro ou de uma empresa que você nunca viu, que nunca ligou para você querendo vender alguma coisa? Eu não falo só das tele, não, eu falo de qualquer outra. Quem é que não teve, por exemplo, seu WhatsApp clonado ou conheceu alguém que tem? Quem é que não viu o seu dado ser usado de uma forma abusiva ou coletada acima do que era necessário? Então, é algo que está nosso dia a dia. Fora os incidentes e vazamentos que parece que virou show. Todo dia tem um, todo dia tem um vazamento, todo dia está acontecendo alguma coisa. Então, a gente vê essas novas preocupações. Então, existe um cuidado com as informações, uma necessidade de cuidar. E junto com elas vêm os novos direitos que são os direitos dos titulares. E esses titulares somos nós, eu, você, todo mundo.
né? Ou você está, mesmo sendo empresa, você trabalhando dentro da empresa, você também é titular dos dados. Então, a gente precisa virar essa chave de cuidar com os dados. E o que a LGPD deseja com isso tudo? Ela deseja a transparência, a proteção dos dados, ou seja, que o dado seja aplicado com uma finalidade específica, ou seja, a finalidade ali da atividade, que seja de legítimo uso com aquela finalidade, garantir a segurança e que esse dado não seja usado de uma forma discriminatória. E a LGPD, ela vem para tomar conta do ciclo do dado, a coleta dos dados, o tratamento, o compartilhamento, o armazenamento e descarte. Então, ela vem obedecer todo esse ciclo para poder que tenha o cuidado com as nossas informações. E a LGPD, ela muda esse cenário aqui. Ela traz um titular dos dados, que agora tem novos direitos, né? Nós temos novos direitos com a LGPD, eu, você, todo mundo. A proteção dos dados, ou seja, o dever de cuidar e demonstrar que você cuida. E a transparência, que é o uso desse dado com a boa-fé e com a ética. Então, a LGPD traz essa nova versão e aí traz também os desafios de implementação da LGPD, que aí eu vou listar aqui os desafios que tem no dia a dia na nossa prática. O principal desafio são vários desafios, né? Eu escolhi 5 desafios, então não precisa ficar dizendo que tem muito, mas são 5 que eu escolhi. E aí vou falar do primeiro desafio, que é a resistência pela burocracia. Quando a gente chega lá para bater na porta da empresa, essa LGPD, mais uma burocracia para minha empresa, mais um custo, mais um gasto, né? Ou até vai ser uma perda de tempo, isso não vai pegar e não tem como não pegar, né? É nossa realidade, não é nem o futuro, é de ontem a coleta dos dados. E o desafio da mudança, a gente sabe que toda mudança é dolorida. Se é dolorida para nós, pessoa física, ainda mais a pessoa jurídica, que ela depende um tanto de mudar e é muito mais lento, que envolve muitas pessoas e outras dinâmicas. A segundo desafio que eu trago é o envolvimento multidisciplinar. Você precisa envolver e engajar todas as áreas da empresa. Então, todo mundo tem que estar engajado em trabalhar com a LGPD, em trabalhar com os processos, em trabalhar com uma forma diferente de encarar os dados. E esse esforço conjunto de mudança é que vai mudar e que você vai conseguir implantar e adequar a lei de proteção de dados na empresa. O terceiro desafio é o mapeamento de processos. Esse é um desafio muito grande. Eu não falo aqui de mapeamento de dados, tá, gente? Eu falo de mapeamento de processo, que está junto com o mapeamento de dados, porque com o mapeamento de processos que você vai entender o que cada empresa tem. Com cada empresa é entender os dados de ponta a ponta. É você entender os processos de ponta a ponta. É você alinhar a organização e criar uma governança de dados pessoais. Tanto que a doutora Jéssica acabou de falar de governança também, do compliance, do monitoramento. Então, é por isso que é preciso você encarar esse grande desafio de mapear esses processos dos dados dentro das empresas. O quarto desafio, a doutora Jéssica também trouxe na palestra dela, educação, cultura e consciência. A LGPD, ela não funciona sem cultura. Ela não funciona se a gente não virar a chave e começar a enxergar o dado, as informações, com uma preocupação, com o dever de cuidar, com o conhecimento, com o esforço conjunto. Então, ela tem que andar ali o tempo todo junto para ter essa mudança de cultura, essa mudança da informação. E o quinto desafio, aí o pessoal de TI adora, meus parceiros de TI, que nós estamos assim coligados, eles adoram, que é o investimento na segurança da informação. Até então, todas as empresas não tinham, vamos dizer, uma cultura de investir em informação. No máximo, tinha ali um antivírus, vamos dizer assim, muito simples, talvez até o free, né? E aí não tinha essa questão de pensar na segurança relacionada à tecnologia, à informação, para garantir a confidencialidade, a proteção dos dados pessoais e a prevenção. Então, a LGPD ela traz isso e também traz esse desafio de a gente conseguir demonstrar a importância que é a segurança da informação. Então, vamos ainda falando de mão na massa. Então, empreender na LGPD, empreender na LGPD, seja você do lado de que vai prestar consultoria como advogado, seja você do lado judicial, que é o lado do contencioso, seja você lá do lado de que vai estar dentro da empresa, é você ter processos, é você ter governança, ter mudança cultural e você blindar os dados. Esse é o grande objetivo de você empreender com a LGPD e ter essa consciência de todo esse caminho desse processo. E agora vamos falar das oportunidades da LGPD, né? Então, aí vamos agora ver como é que a gente vai
vamos dizer assim, se dá bem aí com a LGPD, deixou de sofrer com os desafios. E aí vamos ver o que a gente tem para a LGPD, que traz aqui para o mercado da advocacia, muitos dizendo que é uma nova forma de respirar, é uma oportunidade nova que está chegando, e o que a gente traz, o que o mercado está se comportando. Não sou eu que estou dizendo, não, tá? É mercados tanto aqui da Bahia, quanto dos meus parceiros que eu trabalho no Brasil todo, e são essas oportunidades que estão surgindo em relação à Lei de Proteção de Dados. A primeira, a adequação completa da LGPD, que eu chamo aquela adequação de ponta a ponta. Você entra no comecinho e você sai, aquela consultoria completa, linda, by the book, perfeita, que você começa e que você termina, e que você faz tudinho, você faz a governança, você faz o monitoramento, você faz treinamento, você faz tudo aquilo maravilhoso. E essa é a primeira oportunidade que você tem que trabalhar como consultoria dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. A segunda oportunidade que eu trago é a adequação de sites e aplicativos. É o que eu chamo do escopo fechado. As empresas hoje, elas estão com algumas demandas e também com preocupações em deixar a sua vitrine digital correta, de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. Não que ela não vá adequar em relação a toda a empresa, mas às vezes precisa começar por um começo, às vezes precisa ter confiança em você que é consultor, às vezes quer começar pelo comecinho, às vezes vamos devagarzinho, e aí começa pelas vitrines, que é onde você faz a política de privacidade e o termo de uso do site, daquela informação do site. É óbvio que você continua tendo necessidade de fazer mapeamento, o que ele coleta de site, o que ele coleta ali naquela informação, tudo relacionado ao site e aos aplicativos. Então, aqui é um comecinho e talvez até uma forma de você começar a trabalhar ali dentro das empresas, porque é um escopo ainda fechado, um escopinho pequeno, para depois vir aquela adequação completa, maravilhosa, que a gente faz todinha de ponta a ponta. A terceira oportunidade que está no mercado são os treinamentos de LGPD. Gente, como está surgindo e como está tendo treinamento de LGPD? Lembra que a doutora Jéssica falou que sem mudança de cultural, como eu falei lá em cima, que um dos desafios é a mudança da cultura, e a gente só consegue mudança de cultura com treinamento, batendo lá, gente, é isso, não pode fazer isso, é cultura de proteção de dados, cuidado com dados, não pode fazer isso você consegue através dos treinamentos. Então, tem vários treinamentos que pode oferecer no mercado, conscientização, fundamentos, mapeamento, treinamento setorial. O quarto são as auditorias. O mercado está aqui falando muito em auditoria. Interna, inicial, externa, auditoria em fornecedor. Eu estou acelerando, porque a Fabiana já me mandou acelerar. E, por último, o quinto e grande é o DPO, que é o encarregado de proteção de dados. A OAB de São Paulo trouxe aí a novidade que o escritório de advocacia está liberado para trabalhar como DPO, Zé Service, para poder fazer contratos de consultoria de DPO. Então, o DPO traz um mercado completamente novo, tanto para o advogado fazer a consultoria, ou seja, prestar o serviço de DPO, quanto para ele trabalhar dentro de uma empresa como contratado CLT DPO, e também para você fazer mentorias para treinamento, ou seja, para você capacitar uma outra pessoa para ser DPO. Então, ou seja, te traz um mercado aí fantástico, que é você trabalhar dentro das empresas como DPO, ou sendo consultor DPO, pegar várias empresas, ou você também fazer mentoria. Então, aqui, agradeço a todos. Tentei ser breve o possível, com 5 desafios, 5 oportunidades. Agradeço a todos a presença. Estão aí meus contatos. Caso a gente queira trocar ideia, conversar um pouco sobre o LGPD, é minha paixão, e com uma certeza que a gente tem. A LGPD, os dados pessoais, é uma realidade e não tem retrocesso. E é a realidade da advocacia também. Obrigada, agradeço a todos. Obrigado, doutora Fabíola. Importantíssima sua fala aqui nesse painel com a gente, falar sobre LGPD e compliance, falar sobre o treinamento, falar também sobre as possibilidades que a LGPD traz para a advocacia, para quem está entrando no mercado agora também, que quer se especializar, é uma oportunidade de consultoria. Então, assim, os treinamentos também é muito importante. Eu aconselho a vocês que estão aí do outro lado da telinha, pegar o celular, seguir a doutora Fabíola no Instagram, dicas incríveis sobre LGPD. Eu já sigo ela, já estou acompanhando as dicas, muita informação bacana, é um tema importantíssimo, a gente está em grande debate, tanto na área privada quanto na área pública, a LGPD e a compliance é um tema importantíssimo em que você deve sim ter conhecimento, você que atua na área, ou que não atua, ou que queira ter uma área de especialidade, o LGPD te dá essa oportunidade. Então, assim, como muitos amigos e colegas acharam muito interessante esse painel, o tema, né, que a gente traz,
o LGPD, o compliance nos negócios, porque ele é muito abrangente. A gente teria que ter um dia inteiro para falar só sobre LGPD. Mas tem muito material bacana, a lei está aí. Então, assim, é uma oportunidade para vocês que estão aí do outro lado da telinha, que queiram ter uma nova área, né, de atuação LGPD. Tem muita gente que que sabe muito sobre isso, então é nosso momento de pegar e aproveitar, como o doutor Diogo Guanabara, que vai entrar agora para falar com a gente também. Deixa eu só pegar o tema dele aqui. Doutor Diogo Guanabara, ele é advogado, coordenador da pós-graduação de Direito da Faculdade Baiana de Direito. Doutor Diogo, sou pós-graduado na Faculdade Baiana de Direito em licitações e contratos também. Excelente ensino, Baiana é show. O tema que o doutor Diogo Guanabara vai trazer é a gestão do programa de privacidade, perspectivas e desafios. Então, doutor Diogo, seja bem-vindo ao nosso painel. Para encerrar, fique à vontade. Obrigado, Fabiano. Obrigado pela apresentação. Eu, em seu nome, saúdo também toda a OAB pelo evento. Agradeço também a presença das professoras Jéssica Fernandes, Fabíola Grimadi, que me ajudou muito nessa minha palestra agora, porque já abriu os meus caminhos do que eu vou falar, então maravilha. E o Gustavo Góes também. Pessoal, eu vim aqui, na verdade, numa condição de advogado, mas hoje estou atuando como Data Protection Officer. Né? Eu não estou atuando mais agora como advogado do contencioso durante um bom tempo, estou muito mais no consultivo. E hoje eu sou encarregado de proteção de dados pessoal, o DPO da Petrobahia, que é uma empresa na área de petróleo e gás aqui da Bahia, com atuação muito forte no Norte e Nordeste. Então, eu vim aqui nessa condição de trocar um pouco com vocês de algumas ideias, né, do que eu entendo como gestão de programa de privacidade. Antes disso aqui, eu vou contar um pouco da minha história rapidamente aqui. Eu atuei como advogado em alguns processos de adequação à LGPD e, enfim, fazia só basicamente essa consultoria que a Fabíola falou aí, né, um monte de consultoria e mapeamento, o que é, tal. E tive um convite, disse assim, vamos, vem aqui, eu quero ser um encarregado, preciso de um encarregado, de um DPO na minha empresa. E resolvi aceitar, resolvi pular o muro, né? A gente, na condição de consultor de LGPD, a gente constrói um programa de privacidade com adequação, né? E aí você, como DPO, você vai gerir aquilo que você construiu. E o meu desafio hoje aqui é mostrar um pouco desses desafios e perspectivas da gestão do programa de privacidade. Então, eu vou partir da premissa de que uma empresa foi adequada à LGPD, se adequou, está lá, cumpriu, fez o mapeamento, fez o relatório, ajustou os contratos todos, né? Fez os avisos de privacidade, fez as políticas de privacidade, e agora o programa tem que ser gerido. Então, quais são os desafios que existem nessa perspectiva? Uma vez que o programa foi criado efetivamente, como é que eu vou levar esse barco para frente? Isso parece ser uma besteira, mas na prática pouca gente está se apoiando nisso. Hoje tem uma febre, e o mercado está muito superaquecido, inclusive, de materiais de consultoria que envolve adequação ao LGPD. Isso é fenomenal, um mercado gigantesco para a área de advocacia. Lembra que você, na condição de advogado, está concorrendo com pessoas que não são da área jurídica. Tem muita empresa de TI também que atua também nesse processo de adequação. Tem muito consultor na área de qualidade que está atuando também na área de adequação. Então, a sua concorrência está nesse ponto bastante acirrada, mas eu acho que o pessoal da área jurídica tem alguma vantagem porque conhece a lei. E a lei, nesse caso, tem que ser cumprida. E o programa de conformidade precisa ser basicamente feito a partir do que a lei diz. Então, é o nosso panorama macro que eu enxergo aqui. Então, nesse programa de privacidade que é construído por você ou por uma empresa terceirizada, alguém tem que gerir, né? Você vai entregar o bastão no final para alguém, e aí esse alguém vai ser o DPO. Né? O DPO, veja, ele é um cara meio esquisito ainda no programa aqui no Brasil. A gente tem uma visão, tinha uma visão há um ano atrás do DPO, um ano e meio atrás do DPO, que ia ser aquele cara super poderoso dentro da empresa, que ia ser um officer, né? Assim como qualquer desses officers que tem, né? O CEO é o officer, o CTO é um officer.
A gente veio com esse ranço lá da Europa, achando que o cara ia avançar. E eu achava também que ia ser maravilhoso, que eu ia ser atendido na minha empresa, que todo mundo ia abrir as portas, e é uma grande mentira isso. Eu não sei se eu vou achar que vocês vão ficar tristes comigo, mas a verdade é essa. Aqui no Brasil, a gente tem que criar uma cultura ainda de privacidade que não existe. Então, eu vou falar 2 desafios que eu entendo na função de DPO muito importante. Veja, a lógica da gestão do programa de privacidade vai pressupor que você entenda o que é um programa de privacidade. E, no geral, a gente não sabe o que é um programa de privacidade, né? A gente constrói lá um monte de coisa e políticas e não consegue fazer a conexão. E um programa de privacidade exige que você, por exemplo, crie metas, né? Que você crie indicadores para medir se aquele programa que foi criado está sendo bem cumprido. Porque, do contrário, você vai gerir... É como se você estivesse navegando com um barco que não tivesse nenhum caminho a seguir. Então, como é que você vai dizer que aquele programa está rendendo, está sendo efetivo ou não, se você não construiu indicadores? Então, aí está o primeiro erro que eu entendo que o mercado não tá criando, é que quando, especialmente aqui, nós advogados, criamos o programa de privacidade para o nosso cliente, eu não coloco os indicadores para ele medir depois esse programa de privacidade. Então, isso eu tenho um problema gigantesco, porque eu tenho, em tese, uma consultoria que acabou de LGPD e eu não sei como medir aquele programa. Como é que eu vou medir a eficiência desse programa? Então, o board da minha empresa está pedindo para mim, Diogo, me meça, por favor, isso aqui. Você me pediu R$50 mil para uma solução de TI. Eu te dei esse valor, mas como é que isso aqui está sendo medido de forma efetiva? Então, a minha dica para quem for advogar na área quem for prestar consultoria na área de LGPD, preste atenção a isso, entrega a zorra do indicador para o seu DPO, porque senão ele não vai conseguir provar, né, para o board da empresa que aquele dinheiro é importante. Então, pelo amor de Deus, façam isso, ajudem seu cliente nesse sentido. O outro desafio é você tem que entrar de cabeça, talvez, no negócio da empresa. E aqui vai lhe exigir soft skills, né? A gente é advogado, numa boa, a gente adora se achar o dono do pedaço. Eu sei, eu faço tudo direito é importante, maravilha, todo mundo tem que me obedecer, mas não é assim que a banda toca. Especialmente na área de RH e na área de marketing, você vai ter muito problema com as empresas. Porque os caras trabalham numa lógica comercial e de RH que você vai inserir nele costumes e rotinas de trabalho novo. E ninguém gosta de ganhar mais trabalho. A verdade é essa. E aí, nesse ponto, tem que ter uma gestão, um jogo de cintura de lidar com as pessoas. Você vai chegando aos poucos, você vai entendendo um pouco da rotina da empresa e você vai tentando aculturar meio que artesanalmente aquilo ali. Não adianta você colocar pé na porta. Ninguém vai te respeitar. O jurídico das empresas são respeitados assim. É o custo. Ninguém gosta do advogado. O advogado é o chato da empresa, porque ele diz o que não pode fazer. Então, se você for mais soft, muito mais entendendo as razões pelas quais a dificuldade existe, você vai conseguir um sucesso maior. É assim que estou tentando agir e estou, em alguma maneira, sendo um pouco bem sucedido em algumas coisas. Um outro desafio que eu entendo é que você precisa engajar a direção da empresa. Não raras as vezes a empresa fez a LGPD com medo das multas. Então, o diretor da empresa, o presidente, o dono da empresa, ele está puto com você, advogado, porque ele investiu um valor relativamente alto numa crise grande e, na prática, você não está dando resultado para ele em termos de valores, né? Ele só gastou com você. Então, como é que você vai tentar engajar esse cara? É falar o seguinte, é mostrar os benefícios dessa adequação LGPD. Você vai dizer, olha, o Itaú está colocando no Jornal Nacional, domingo, ou no Fantástico, ou na Globo, propaganda sobre privacidade. Que tal a sua empresa ganhar um valor também reputacional em cima da privacidade? Que tal você agora ser conhecido como uma empresa que vende combustível, que é do banco, que é uma escola, mas que tenha um valor de respeito à privacidade? Então, invista no marketing, se diferencie do mercado. Isso é uma forma de você tentar engajar a alta direção de que seu programa tem valor. Porque, do contrário, ele vai
pagar você, ele vai ter um programa de privacidade durante 1, 2, 3, 4, 5 anos, mas depois vai dizer, isso aqui é um custo, né? Eu vou cortar esse custo. Então, se não houver esse engajamento, de fato não há a eficiência desse programa. Então, na minha percepção, de fato, esses são os maiores desafios da gestão do programa de privacidade. Diogo, então quais são as suas perspectivas? A minha perspectiva para o futuro é que a gente está surfando uma onda, e todo mundo tem que surfar essa onda mesmo, de adequação ao LGPD. Essa onda vai acabar. Não sei quando, se vai ser daqui a 1 ano, 2 anos. Porque hoje em dia, por exemplo, ninguém fala mais, vou fazer uma adequação ao Código de Consumidor. Né? Ninguém diz, eu vou me adequar à lei de licitações. Talvez a nova, tudo bem, mas enfim. Ninguém fica adequando para o resto da vida. Em algum momento, essa onda de adequação vai acabar. E como é que você vai se reposicionar no mercado? Então, eu acho que você se entender como gestor de privacidade é uma primeira perspectiva que eu entendo. E o gestor de privacidade, ou DPO, ele vai ser um equivalente, no meu modo de ver, vai ser até, em algum momento, às vezes, o igual, o Compliance Officer. Né? Eu não tenho como manter, não é saudável para todas as empresas brasileiras ter um Compliance Officer e um DPO ao mesmo tempo. Alguém vai ter que engolir uma atividade do outro, salvo algumas empresas que têm justificativa para terem funções diferentes. Eu estou falando de empresas que utilizam dado pessoal na sua essência. Mas, a rigor, você vai ter que se preparar para fazer, sim, uma ponte do DPO com o Compliance Officer. Você vai ter que saber Compliance. Tem que saber. Não sei Compliance. Problema seu, você vai ter que estudar Compliance. Né? Não tem jeito. Né? Diogo, mas como é que eu me preparo para isso? No caso da privacidade e proteção de dados pessoais, você tem, por exemplo, e aí uma dica, Diogo, eu nunca trabalhei com isso, como é que eu me insiro nesse mercado? A minha sugestão é que você busque uma inserção no mercado a partir das certificações que existem. Eu estou falando da ZECZIM, né, do IAPP, são certificações internacionais que ratificam que você tem conhecimento na área de proteção de dados pessoais. Elas são fundamentais, especialmente para aquela galera que está querendo se colocar no mercado. Então, de repente, pode ser um bom investimento para você entrar na área, ter essas certificações que te diferencia, até muito mais do que é mesmo uma pós-graduação propriamente dita. Né? Então, é uma dica que eu dou aqui. Diogo, uma outra questão que você coloca como perspectiva é o quê? A gente está vivendo um momento inicial em que as empresas estão até contratando DPO pessoa física. DPO pessoa física. Né? Uma pessoa para fazer isso. Só que na prática está se tornando inviável. Porque os salários, a princípio, estão um pouco desregulados. Tem gente que ganha muito, tem gente que está ganhando pouco. Tem gente que está acumulando função também. O jurídico é muito comum. O jurídico interno de uma empresa é acumular a função de DPO. Né? Então, enfim, isso é muito complexo nesse ponto. Há uma tendência, no modo de ver, há uma muito concretude nisso, e a Fabíola acabou de falar disso aqui, na decisão da OAB de São Paulo, que recomendou e autorizou, nesse caso, uma coisa que era mais ou menos conhecida por todo mundo, a possibilidade de escritório de advocacia prestar serviço de DPO as a service, né? O encarregado de dados, o serviço, enfim. Então, isso é uma demanda, isso é uma realidade, né? Mas, Diogo, eu vou ficar rico vendendo isso? Não iria por esse caminho. Porque o papel do DPO em algumas empresas que eventualmente utilizam dado pessoal na veia, Facebook, provedores de aplicação, hospitais que trabalham com dados, tudo bem, ele fica lá quase que dedicado a isso. Mas, no geral, o DPO não precisa ficar dedicado sempre. Então, você vai ter que ajustar a sua proposta de honorários para essa realidade. Não adianta eu querer cobrar 20 mil reais para o meu cliente, que ele vai rir da sua cara, porque você não vai ter demanda para isso todos os meses. Então, adequa um pouco a sua realidade, que de alguma maneira vai funcionar melhor. O DPO as a Service é uma oportunidade real para todo mundo. E, dentro dessa perspectiva, é preciso que você se qualifique. É preciso qualificação. Né? Eu sou coordenador do curso de pós-graduação de digital da Baiana, né? Nós estamos lá na 5ª turma. Eu fico muito feliz, por exemplo, que muitos alunos nossos
estão trabalhando em São Paulo por indicação da gente, de alguns colegas, enfim, porque existe uma alta demanda de pessoas, especialmente fora da Bahia, né, nesse processo de adequação. O profissional na área de proteção de dados pessoal, ele é um profissional hoje escasso no mercado. Tem muita gente que diz que sabe, tem muita gente que sabe um pouquinho. Então, se você focar nisso, focar nesse estudo, eu acho que você tem um mercado muito grande para ascensão. Seja de forma autônoma, você abrindo o seu negócio, seja também colocando num escritório grande ou numa empresa que envolva isso. Então, as perspectivas que existem são muito boas, não são aqueles altos salários que imaginávamos lá no início, de 30, 20, 40 mil reais, aquele DPO maravilhoso, mas são salários acima do mercado. Existe também um oceano azul que você pode explorar muito bem aí. Então, essas são, pelo menos, as minhas perspectivas nesse momento. Eu espero que tenha ajudado vocês a despertar nesse mundo da privacidade e da proteção de dados pessoais. Eu sou um entusiasta, eu sou um estudioso, eu gosto mais disso, eu acho que difundir isso ajuda a termos uma cultura de privacidade, mas é preciso que a gente tenha cuidados também com muitas promessas que às vezes podem ser colocadas para a gente como uma coisa encantadora, mas a realidade se torna um pouco mais diferente. A minha dica final é estude, 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 se conscientize que é importante você ter certificações boas ou ter cursos bem elaborados no seu currículo, e eu acho que o sucesso nesse ponto aí vai ser a medida do seu esforço nessa área. Não vai cair de mão beijada, mas também não vai não existir quando você trabalha certo de forma correta. Agradeço demais o convite que me foi feito. Não sei se tem tempo para perguntas. Caso tenham perguntas, eu posso responder. Fabiano falou que não, está me quase matando aqui agora. Mas, enfim, eu estou disponível aí. Quem quiser... eu vou fazer também um jabá, viu, Fabiano? Por favor, pessoal, pós-graduação de Direito Digital, quem quiser se inscrever aí, olha aí, tá vendo aí? Então, a gente está com matrículas abertas. Viu? Mas, assim, obrigado pelo convite mais uma vez, OAB. Estarei sempre à disposição. O pessoal também do grupo de TI. Então, muito obrigado. Nós que agradecemos, doutor Diogo. Muito obrigado pela sua fala, uma fala muito importante, assim como todos os demais participantes, palestrantes que estiveram conosco nesse painel, falando sobre o compliance e LGPD no mundo dos negócios, como se adequar. Eu vi que a galera está interagindo bastante no chat, falando que está uma excelente palestra, que o tema é muito bom, que não conhecia, mas que gostou muito. Então, pessoal, continue nos acompanhando, acompanhe o trabalho de doutor Diogo, de Fabíola, de Gustavo, de doutora Jéssica, para que vocês possam aprender mais sobre LGPD, sobre compliance. É um tema excelente para vocês estudarem, como o doutor Diogo já fez a propaganda da Baiana, do curso digital, da pós-graduação. Então, assim, é com imenso prazer que eu agradeço a participação de todos os palestrantes nesse painel. Agradecer a Sarinha Barros, a nossa presidente da OAB Jovem, agradecer a Hermes Hilarião, o tesoureiro da OAB, ao nosso presidente Fabrício Castro, da OAB Bahia, também ao nosso vice-presidente da OAB Federal, Luiz Viana. É com um imenso prazer que eu estou aqui hoje participando desse evento como membro, né, da OAB Jovem, representando a OAB Jovem. É muito importante o que a gente tem tido hoje na OAB, que é essa participação, essa inserção da OAB Jovem dentro de todo o processo. Então, assim, quero agradecer muito a todos vocês que estão aí do outro lado, que nos acompanharam durante esse painel. Eu estou encaminhando para vocês no chat do YouTube o link de presença. Esse link é apenas para o dia de hoje, 4/8. A gente chega com um problema no site. Então, a partir de amanhã, as salas permanecerão no site da Conferência Estadual da Advocacia Baiana. Então, é com grande prazer que eu encerro esse painel excelente com esse tema. Agradecer ao doutor Gustavo Góes, doutora Jéssica, doutora Fabíola Grimaldi, doutor Diogo Anabara, a equipe técnica da OAB Bahia. E vocês podem continuar com a sala 3, que nós teremos o próximo painel, que será Direito Internacional. Houve uma divergência de horário por conta do problema que a gente teve no site e também do atraso na palestra. Então, muito obrigado a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Tenham uma excelente quarta-feira. Continue que nós temos ainda 2 painéis aí, 2 horários.
Então, muito obrigado e um grande abraço, um grande beijo. Encerro esse painel com muita satisfação. Tchauzinho, gente.